Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, buscaria fazer uma fala eminentemente técnica, uma vez que os argumentos que foram trazidos aqui à baila pelo ministro são argumentos, a meu sentir, falaciosos, inverídicos e que precisam ser rebatidos um a um. Iniciou o ministro José Eduardo Cardoso afirmando aqui nesta comissão que, na verdade, todos têm o direito à defesa e que seu direito, ou melhor, o direito da presidente Dilma, teria sido aviltado. Ele sabe, como professor e jurista que não disse a verdade para todos nós aqui. O processo de impeachment é um processo, presidente Rosso, onde a própria legislação retirou a jurisdição do Supremo Tribunal Federal e delegou a esta Casa. E aqui delegando tem o seu rito próprio. Aqui não há que se falar no exercício pleno da defesa dela, porque ela não tem um processo contra ela. O que está em jogo é um juízo se admitimos ou não a denúncia, para daí sim, ela ser processada no Senado Federal, onde ela terá plena defesa, o contraditório será respeitado e as provas serão produzidas. Não é aqui. Engana-se o ministro Eduardo Cardoso quando diz que sabe... Senhor presidente, por favor, peço que pare. Silêncio a palavra. Engana-se, para não dizer que agiu de má fé, o ministro José Eduardo Cardoso, quando ele vem a esta casa e diz que, na dúvida, não se pode processar. Ele sabe muito bem que, neste momento procedimental, o brocardo que existe é indúbio pro società. Na dúvida, a sociedade quer conhecer o processo e tem o direito de conhecê-lo no Senado Federal. Portanto, mais uma vez faltou com a verdade. Afirmou para todos nós aqui, de forma até, eu diria, piegas, sobre a questão dos decretos. Usou o exemplo do pai que foi à feira, fez afirmações de que o TST e o TCU pediram, inclusive, esses decretos e, ao final, disse: cadê o dolo? Eu queria dizer ao ministro Eduardo Cardoso que ele sabe onde está o dolo. Qualquer presidente da República sabe que, para soltar qualquer decreto de complementação, obrigatoriamente tem que ter autorização do Congresso Nacional. Se ela não buscou a autorização e soltou um decreto não numerado, permitindo gastos não autorizados por essa Casa, ela agiu com dolo, com uma fé deliberada, e ela sabe disso, assim como sabe o ministro José Eduardo Cardoso. Aliás, quando ele disse que o TST e o TCU pediram esses decretos complementares, ele mais uma vez faltou com a verdade. Porque ele faltou ele dizer que, de fato, eles pediram os decretos, mas em momento algum eles disseram: façam esse decreto, presidente Dilma, sem as respectivas autorizações do Congresso Nacional. É evidente que o TCU e o TST jamais pediram que houvesse complementação sem que efetivamente eles ela tivesse obtido a autorização do Congresso Nacional. Mais do que isso, disse que as pedaladas foram fatos corriqueiros no governo do Fernando Henrique e do ex-presidente Lula. Mente novamente esta comissão. Por 3 vezes o presidente Lula e por 3 vezes o presidente Fernando Henrique Cardoso valeu-se por uma inadimplência momentânea. Por 3 vezes, ao longo de 4 anos, os dois se valeram por 3 vezes de uma operação, em razão da inadimplência momentânea, de 400 milhões, presidente Fernando Henrique, de 500 milhões, o ex-presidente Lula. A presidente Dilma valeu-se por 14 meses consecutivos, num gasto de mais de 30 bilhões, induzindo a erro a população, fraudando as eleições, fazendo com que todos achassem que a situação do Brasil era uma situação adequada e superavitária, e não era. Era deficitária, porque ela usou deste engodo para induzir a erro a população brasileira. E aqui, senhor presidente, finalizando, eu queria dizer ao advogado-geral da União, que aqui esteve, que ele falou que, diferentemente de nós, ele está aqui para defender. Ele se engana. Eu também estou aqui para defender. Ele defende a presidente Dilma. Eu defendo a decência. Ele defende que o Lula ocupe um cargo no Ministério. Eu defendo que o cargo do Ministério não foi feito para abrigar quem está sendo processado, criminalmente. E para finalizar, senhor presidente, ele defende o seu cargo. Eu defendo o meu país. O encaminhamento é sim pelo impeachment. Deputada Jandira Fegali, Vossa Excelência tem 5 minutos regimentais.
Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, em nome da deputada Zenaide Maia, prestar solidariedade a todos aqueles e aquelas deputadas que, ao se posicionarem contra a admissibilidade, contra o impeachment, foram agredidas, desqualificadas nas portas das suas casas. Deputada Zenaide Maia foi cuidar de um filho que é uma pessoa com deficiência e foi desqualificada com nomes de vagabunda e outros nomes na porta da sua casa. Igual a senhora fez com a Aliás, Jandira Fegali. Por favor, a palavra está segurada com a deputada Jandira Fegali. O respeito, gente. Por favor. Para o tempo, né, presidente? Deputada Jandira Fegali, Vossa Excelência tem assegurado a palavra. Foi agredida como muitos outros o foram. Até porque isso se expressa no desrespeito que acontece aqui dentro e acontece nas manifestações desse país. Quando aqui dentro alguém chama o ministro Cardoso de amiguinho íntimo da presidente da República, ou diz que Lula é patrão, patrão da presidente é o povo brasileiro. Até porque nós não podemos subestimar a capacidade, a altivez e a firmeza da presidente da República. É uma mulher, é a primeira mulher que preside esse país. Também há muito desrespeito aqui quando se fala dos artistas desse país. Neste momento, no Rio de Janeiro, presidente, colegas parlamentares, está havendo um ato de centenas de artistas e milhares de pessoas, onde está presente, inclusive, o presidente Lula, e não me parece que lá os artistas que estão o fazem por lei Rouanet, como aqui foi dito. Não me parece que Chico Buarque, Bete Carvalho, Chico Santa Cruz... A deputada Jandira Fegali está fazendo a defesa contra o relatório, portanto é muito importante. É porque ouvir é difícil. É muito importante, respeito ao povo brasileiro que acompanha atentamente. Para a gente ver como a intolerância é uma coisa típica do fascismo deputada e do golpismo. Jandira, Vossa Excelência, né? Olha quem fala. Então, Ziraldo, Henrique Dias, Sabatella, Caetano Veloso, Wagner Moura, Osmar Prado, são pessoas que não precisam de qualquer tipo de ajuda para se posicionar com coerência na história desse país. Então existe respeito a esses artistas, não só eles, mas artistas de rua, poetas, músicos, cineastas premiados. Todos eles hoje se posicionam em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. E essa é a diferença entre os dois grupos que debatem hoje no Brasil. Aqueles que dão voz ao doicode nos seus atos, que criminalizam a política e expulsam partidos, que agridem pessoas que usam vermelho. É uma manifestação que foi de 3 domingos apenas, uma manifestação 99% branca, não tinha povo trabalhador. Aliás, é bom que se diga que a babá daquele casal foi obrigada a ir de branco, empurrando um casinho de 2 bebês. Ninguém perguntou a ela. Ninguém perguntou a ela se ela queria estar naquela manifestação. Ela foi obrigada. Olha o hierarquia doméstica. Deputada Jandira Fegali tem a palavra. Vamos respeitar, por favor. Por favor. Olha a falta de respeito. O relator fala nos juristas. Volta o tempo. Por favor, deputada Jandira. O relator fala nos juristas. Pois eu tenho em mãos aqui um manifesto de mais de 8 mil juristas, entre defensores, procuradores, juízes, advogados desse país, contra esse processo, que já se declararam contra tudo isso que está escrito no relatório do deputado Jovair Arantes. Entre eles, posso citar aqui Celso Antônio Bandeira de Mello, Fábio Condor Camparato, Marcelo Lavener, Lênio Streck, César Brito, Juarez Tavares, Rosane Reis Lavini, Aldo Arantes, José Geraldo de Souza, Cláudio Souza Neto, entre tantos outros, que já se analisaram esse relatório e se posicionaram. Dizer aqui que os grandes jornais editaram, olha, absolutamente esperado esse apoio, até porque o comando institucional do golpe é um grande abraço entre Eduardo Cunha, o golpista Michel Temer, e essa turma da oposição, que é o aqui, excetuo a bancada do PSOL e da Rede. Mas há um comando lá fora que não é em Curitiba, apesar de estar articulado com ele, é em São Paulo e fora do Brasil também. Aliás, fora do Brasil, que financia esses movimentinhos que apareceram agora, que nenhuma tradição na história brasileira. Vamos respeitar. Fala aí, esse discurso é nosso. E digo mais, presidente, e digo mais. A Fiesp já está com uma ação contra ela, porque ela se utiliza, a Fiesp tem 65% do dinheiro público e fez campanha milionária com dinheiro do povo brasileiro para apoiar os golpistas e os fascistas desse país. Portanto, é bom dizer aqui,
Vamos respeitar, por favor. Por isso é bom dizer aqui, presidente, eu vou terminar com isso. A pesquisa de opinião pública expressa o que Vossa Excelência abriu hoje quando abriu a sessão. Este muro que aqui foi colocado, eu espero que ele dê conta, porque ele é muito fino. Esse muro expressa uma divisão profunda na sociedade brasileira. E é bom que se diga. A palavra segurada, deputada Jandira Fegali. Sim, presidente. É verdade. E é bom que se diga que na pesquisa o PSDB afunda absolutamente em plano inclinado de descida. 48% do povo contra 47% não acredita no impeachment. E apesar de todo o massacre da Rede Globo de televisão, que apoiou todos os golpes, por favor, que apoiou todos os golpes desse país na década de 50, 64 e apoia agora, apesar de todo o massacre, quase 40% da população é contra o impeachment e lembra do presidente Lula como o melhor presidente desse país. Portanto, para finalizar, dizer o seguinte: o que querem? Um tribunal de exceção? Uma conflagração nesse país? Governo ilegítimo não pode pedir apoio do povo. É golpe, o golpe não passará, presidente. Ok. A palavra o deputado Mendonça Filho para falar a favor do relatório, 5 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. O momento aqui é da gente discutir de forma jurídica e política o momento histórico deste Congresso Nacional. A Constituição Federal, no seu artigo 85, é clara, quando diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 6º, a lei orçamentária. A Lei 1079, que é conhecida como a Lei do Impeachment, diz claramente o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária, presidente. O que é que se discute nessa comissão especial? O que é que se debate aqui? É que a presidente Dilma Rousseff cometeu, sim, fraude fiscal, crime fiscal. E quem diz isso é o Tribunal de Contas da União, por unanimidade, tecnicamente. Um montante de 106 bilhões de reais de atos ilegais, de fraude fiscal, perpetrado pela presidente Dilma, pelo seu governo. Suplementação orçamentária violando, presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, as atribuições constitucionais do Congresso Nacional. Por que que o legislador, o constituinte, definiu como crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária, contra a saúde econômica e fiscal do país, presidente? Porque este é um bem extremamente importante para o povo brasileiro, como disse aqui o jurista Miguel Reale Júnior. Quando se atenta contra a saúde financeira de um país, a saúde fiscal, econômica, na verdade está se atentando contra o povo, que é quem está pagando a conta. Pagando a conta de que forma? 10 milhões de desempregados do nosso país. Inflação de 2 dígitos. Empresas quebrando. Maior recessão da história econômica do país. Esse é o resultado dos crimes fiscais, da fraude fiscal perpetrada pelo governo da presidente Dilma Rousseff. Mas ela permitiu a contaminação do seu governo, o domínio da corrupção. Os exemplos estão aí. A Petrobras com 4 diretores presos e indiciados. A Petrobras transformada na empresa mais endividada do mundo. Essa é a verdade. A corrupção tomou conta da Petrobras, a corrupção tomou conta da Eletrobras, a corrupção tomou conta das obras da Copa, e é por isso que a gente hoje assiste, infelizmente, a um governo literalmente dominado pela corrupção.
O relator, deputado Jovair Arantes, foi muito preciso a partir da representação que nós apreciamos nesta comissão técnica, nessa comissão especial, a comissão do impeachment. Os fatos estão dados. Cada parlamentar vai ter que votar com a sua consciência, de acordo com o momento político e com os fundamentos jurídicos que sobram, que são bastante consistentes. Quem não votar pelo impeachment estará votando naturalmente contra o interesse do Brasil, contra os valores democráticos, contra a Constituição do nosso país. Essa é a verdade. E o que espanta, senhores e senhoras deputadas e deputados, é que, apesar de todo esse ambiente de contestação nacional, a presidente não cansa de cometer crimes. Como cometeu crime recentemente, ao falar ao telefone com o presidente Lula, o ex-presidente Lula, caracterizando absolutamente obstrução à justiça. Um governo que, infelizmente, corrompeu-se de forma assustadora e permanece no caminho errado da corrupção, tem que ser derrubado constitucionalmente pelo parlamento do nosso país. Vão votar pelo impeachment da presidente Dilma em sintonia absoluta com o sentimento do povo brasileiro, presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Paulo Teixeira para falar contra o relatório pelo prazo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, a presidente Dilma Rousseff, ela teve 54 milhões de votos. No presidencialismo, e o Brasil é presidencialista, o presidencialismo ganhou o plebiscito de 1983 por 55% dos votos. No presidencialismo, tem 3 maneiras de tirar um presidente da República. A primeira maneira é se o presidente da República morrer. A segunda maneira é na nova eleição. E a terceira maneira tem que estar caracterizado crime de responsabilidade. Senão, é golpe. O que está aqui em curso é um golpe parlamentar. Porque o povo brasileiro deu 54 milhões de votos a Dilma Rousseff e ela não praticou nenhum crime de responsabilidade, está viva. Portanto, é um atentado contra a Constituição brasileira o que está acontecendo neste relatório. E aí eu vou para o relatório. O relatório do ilustre deputado Jovair Arantes é um relatório que diz: na dúvida, prossegue o processo. E o deputado Jovair Arantes sabe que esses 6 decretos, outros decretos igualmente, foram assinados por Michel Temer. Igualmente. O deputado Jovair Arantes sabe que o contingenciamento foi o maior contingenciamento da história. O deputado Jovair Arantes sabe que o PLN 5 regularizou e diminuiu a meta do superávit, adequando a meta do superávit. E o Jovair Arantes votou favorável ao PLN 5, que regularizou todos esses aspectos. Portanto, deputados, não há dúvida que se atinja e que se viole a Constituição brasileira. Não há dúvida que se viole a soberania popular. Não há dúvida que se viole a democracia. O deputado Jovair Cunha foi escolhido em reunião com o presidente Eduardo Cunha.
Tem que respeitar isso, pô. Com a palavra, o deputado Paulo Teixeira. Eu peço para parar. Falta de decoro, hein, presidente? Deputado Paulo Teixeira, por favor. Deixa o orador falar. Aí é absurdo. Falta de argumento para agressão. É questão de decoro, presidente. Falta de decoro. Isso não existe. Isso é falta de argumento. Eu estava com 2,5. Ok, Vossa Excelência tem 20 Olha o segundos. silêncio. Falta de Eu argumento. não vou. Isso é falta de argumento. Olha o silêncio. Isso é falta de argumento. Deputado Paulo Teixeira, por favor. Deixa o Paulo Inácio falar. Deputado Paulo Teixeira, Vossa Excelência tem mais 20 para completar os 2. Claro. Eu só vou retomar quando Vossa Excelência Por favor, deputado. restabelecer o silêncio. Vamos fazer silêncio, por favor, para escutar o final da fala do nosso deputado Paulo Teixeira. Presidente, Deixa, falta 2 o que eu minutos só. disse, o que eu digo aqui é que esse relatório foi feito a 4 mãos. Ele foi nomeado pelo Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha tem interesse no impeachment. Porque se houver o impeachment, o Eduardo Cunha vira vice-presidente da República. E aí está o tema central do relatório. Qual é o tema central do relatório? Não tem imparcialidade o presidente Eduardo Cunha, que nomeou o relator Jovair Arantes para dirigir um processo que ele é o maior interessado. O interesse dele é se tornar vice-presidente. Deputado Jovair Arantes, por favor, deputado. Vamos respeitar o orador aí. Ô, Júlio, respeita o orador, pô. Presidente, Garanto Deixa de ser mal educado, Júlio Lopes. Deixa o orador falar. Aumenta mais 1 minuto o tempo dele. Mais 1 Deputado Paulo minuto. Teixeira. Vai devendar 2 Presidente, minutos. volta para 2 minutos. Tá, 2 minutos, volta 2 minutos. Aumentar o tempo dele. Volta Presidente. 2 minutos. Presidente, evacua Presidente. aí na frente. Volta 2 Presidente. minutos. Vamos deixar a mesa aí, O deputado Mendonça, não foi interrompido. Prorroga. Não, o deputado volta 2 minutos. Ok. O Deputado Paulo deputado Teixeira. Mendonça não foi interrompido, isso mostra intolerância aqui. Bom, Pela ordem. então o maior interessado nesse pedido de impeachment chama-se Eduardo Cunha e ele não tem imparcialidade para dirigir esse processo. Ele nomeou o relator, foi da escolha dele, da lavra dele, que com o advogado dele, os dois fizeram o relatório. E junto com o vice-presidente da República, Michel Temer, que hoje gravou um vídeo, demonstra que há um processo grave de conspiração de quem deveria respeito a titular do cargo. Por isso, presidente, esse Eduardo Cunha, que é réu na Lava Jato por acusação de corrupção, por ter pedido 5 milhões na venda de um navio sonda, é quem coordena esse processo e é o maior interessado. Por isso não constou as preliminares que ele é parcial nesse processo. E por último, eu queria dizer que a oposição tem que estar desesperada. Ela tem que estar desesperada porque as pesquisas desse final de semana demonstraram que quem lidera as pesquisas presidenciais é o ex-presidente Lula. Deputado Paulo Teixeira. Ela está desesperada porque os tucanos que ficaram juntinhos do Cunha nessa loucura do impeachment que está levando um impasse na economia, diminuíram a sua expectativa de votação. Por isso, não coloquem, senhores deputados, nos seus currículos, na sua biografia, um golpe, que é o que está em curso nesta casa, nesta tarde de hoje. Golpe ao PT. Contra o relatório. Contra esse relatório que ele não tem base jurídica e ele representa o caminho para... Deputado, pode terminar. Não, eu não posso terminar porque Vossa Excelência precisa manter o silêncio. Ok. Eu concluo dizendo que esse relatório não tem base jurídica,
ele não tem condição de prosperar e é um grave ataque, uma grave violação à Constituição brasileira, à democracia e à soberania popular. E se prosperar, é um golpe parlamentar que se tenta dar. E por último, a admissibilidade pura e simplesmente... Ok. Orientação de bancada. Senhor presidente. Orientação de bancada. Presidente. Orientação de bancada. Não dá Presidente. pra ver. É verdade. Presidente, por Eu favor. primeiro deixa eu Presidente Jandira. Eu gostaria de pedir a todos orientação de bancada. Vai ter golpe. Vai ter impeachment. Não vai ter golpe. Vai ter impeachment. Não vai ter golpe. Orientação de bancada. Não vai ter golpe. Fora PT. Fora PT. Fora PT. Orientação de bancada. Orientação de bancada. Vamos votar. Vamos votar. Fora Cunha. Fora Cunha. Fora Cunha. Fora Cunha. Fora Cunha. Vamos votar. Fora Cunha. Fora Cunha. Fora Cunha. Vamos votar. Fora Cunha. Vamos votar, presidente. Fora Cunha. Vamos votar, presidente. Orientação de bancada. Presidente, vamos agora. Orientação de bancada como voto do PMDB. Por favor, gente, vamos descer aqui, por favor. Presidente, eu quero olhar aí o painel. O painel nacional. Contém o exibicionismo um pouquinho. O voto do PMDB. Jornal Nacional. Presidente, tem que organizar a coisa. Contém o exibicionismo. Não consigo ouvir, presidente. Tem que ser estabelecida aqui a organização, presidente. PMDB, restabeleça a ordem na sessão, senhor, não é possível orientar. Não dá para olhar o nome nos painéis. Enquanto não tiver silêncio, eu não faço a votação. Presidente, eu não orientarei. Enquanto não tiver ordem, eu gostaria de pedir a atenção de todos os parlamentares. Marqueselli, por favor. Não! Podiam dar licença aí. Tira os papagaios de pirata aí também. Eu gostaria de ouvir a orientação de bancada, por favor. Silêncio, gente, por favor. É para tirar de Orientação de bancada do PMDB. Presidente, não orientarei enquanto não houver ordem na sessão. Ou Vossa Excelência restabelece a ordem ou não há condição. Tem que abrir aí, ó. Com cadeira na frente do painel não dá para ver, presidente. Presidente, por favor, não dá para ter essa fauna. Papagaio de pirata tem local e hora. Todo mundo querendo aparecer. Daí o Nacional sai daqui meia hora, gente. Jornal Nacional daqui a meia hora. Pode sair daí. Bora, papagaio. Orientação. Eu tenho... Presidente. Eu gostaria de pedir, falta somente 10 minutos para isso. Eu gostaria de pedir, com toda a educação, Peronde, Fraga, delegado Ademauro, que fiquem no canto, por favor. Não, por favor, presidente, por favor. As cadeiras estão na frente do painel. Ajuda aí, na frente do painel. Vamos limpar o painel, presidente. Presidente, o problema é o painel só, presidente. Presidente, o problema é só o painel, presidente. E os papagaios de pirata. Presidente, tem direito de ficar onde que... Não pode, presidente. Bota a ordem na casa.
Presidente. Por favor, Leonardo Pisciani. Gente, as cadeiras... Não tem como, os parlamentares já saíram daqui. Não tem como sair. Caeiro, tem como Por sair favor, sim. deputado Júlio. Tem como sair. Orientação de bancada e deputado. Júlio, deputado Júlio, senta, por favor. Caribão, senta. Claro. Presidente, O Jornal Nacional é só daqui a meia hora. Pode sair todo mundo aí. Tá cheio de cadeira na frente do país. Só um minutinho. Vamos lá. Deputado Zé. Provocação, presidente, provocação. Daí, sai. Presidente, sai, não faz nada. Ajuda, Fraga. Ajuda, Fraga. Deputado Leonardo Pisciani, por favor, orientação do PMDB. Presidente, as cadeiras estão na frente. As cadeiras estão na frente do painel. Presidente, não consigo discutir aqui, presidente. Não dá para orientar desse jeito. Pode orientar, precisa, Vossa Excelência precisa a ordem na sessão. Vossa Excelência não está conseguindo manter a ordem na sessão. Sai daí, presidente, Zé, assim é licença. impossível. Licença. Presidente, as cadeiras estão na frente do painel, não dá para ver. Senhor presidente, as cadeiras estão na frente. Queremos votar isso, por favor. Vai ser Por favor, orado. deputado. Sai daí. Deputado Pisciani, posso, por gentileza. de Vossa Excelência. Manda eles Ok. Não é possível orientar a bancada desse jeito. Vossa Excelência precisa estabelecer ordem na sessão. Vossa Excelência está perdendo o controle. Não estou, Pisciani, não estou. Os parlamentares têm livre acesso a essa sala. É claro que o momento é de extrema importância e extrema responsabilidade do voto de cada um. Os deputados já estão em silêncio aqui, os deputados já estão em silêncio ali. Aqui existem outros parlamentares, portanto, o deputado Leonardo Pisciani, importante parlamentar, líder do PMDB, como vota o partido? Acho que restabeleça meu tempo, presidente. Claro, 1 minuto, Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, o PMDB terá deputados que votarão a favor e terão deputados que votarão contra o parecer do relator. Como expressei na minha fala como líder, esta posição foi uma posição construída pela bancada desde a indicação dos membros que comporiam esta comissão. Foram indicados membros com posição favorável e membros com posição contrária ao parecer, de modo que o PMDB, para que todos possam ter o conforto de votar em acordo com a sua consciência, nós iremos liberar a bancada. E vamos no momento... Por favor. Eu vejo a animação dos meus correligionários, eles já conheciam essa posição. Portanto, a posição é de Com o liberar. voto PT, Partido dos Trabalhadores, deputado Fontana. Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, contra esta crise que está dividindo o Brasil e nasce do desrespeito ao resultado eleitoral, contra este processo ilegal e imoral, aberto e liderado por um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, Eduardo Cunha. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Para o tempo lá. Ok. Para o tempo. Eu quero retomar meu tempo dos 50 segundos onde eu estava. Está retomado o tempo de Vossa Excelência. Dos 50 segundos onde eu Está estava. retomado 50 segundos. Está sim, está sim. Presidente, voltando. Pelo direito sagrado, presidente. Tem que estar na frente do painel. Presidente. Tira o cartaz da mesa, tira o cartaz da Volte mesa. meu tempo, por favor, presidente. Por favor. Delegado, só vou você. Deputado Bessa, por favor. Por favor, deputado Bessa. Sai, Laerte. Ajuda, Laerte. Aí a Jô sai também. Presidente, tem que limpar o painel. Deputado Henrique Fontana, Vossa Excelência tem o tempo restabelecido. Presidente, eu quero silêncio, presidente. Não é ver o painel, possível. presidente. Não pode haver uma intolerância dessa se não ouvir os argumentos contrários. 1 minuto. Obrigado, mas Restabelecido. Vossa Excelência tem mais um. Painel, presidente. Então vamos lá, presidente. Limpar o painel. Pelo direito sagrado
do povo brasileiro escolher seus governantes em eleições diretas, em defesa da democracia brasileira, em respeito à dignidade e à honestidade da primeira mulher presidente do Brasil, a presidenta Dilma, pela continuidade dos enormes avanços sociais e distribuição de renda dos governos Lula e Dilma, pela continuidade do combate republicano à corrupção, contra um eventual governo ilegítimo e sem votos do conspirador Temer com Eduardo Cunha, Aécio, Bolsonaro e outros. O PT vota contra o golpe! O PT vota a mão! Como vota o PSDB? PSDB. Senhor presidente, o PSDB afirma categoricamente que todo esse processo foi absolutamente legal. O parecer do deputado Jovaí está perfeito. Nós estamos respeitando o procedimento, o regimento interno e principalmente a Constituição Federal. A presidente da República é que se tornou uma pessoa inepta, incapaz, isolada, não tem capacidade de governar, mentiu e mente reiteradamente, reelegeu-se passando por cima da lei eleitoral, o que é lamentável. O Brasil vive uma situação econômica grave, o Brasil parou. A cadeira de presidente da República está vazia. Por esta razão, o PSDB orienta o voto sim ao Como vota o PP, Partido Progressista, líder Aguinaldo? Por favor, deputado, por favor. Obrigado. Golpista. Deputado Aguinaldo. Da casa. Deputado Aguinaldo. Para de gritar aqui, ó. O tempo entrando aqui, ó. Deputado Júlio Lopes. Deputado Júlio Lopes, a população brasileira nos assiste nesse momento. Este momento é onde o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados vai dar demonstração, independente do que cada um pensa. Agora, a partir de agora, eu peço a vossas excelências o respeito à população brasileira. Vamos ouvir com calma, para que a gente vote com calma e para que a gente proclame o resultado o mais breve possível. Deputado Aguinaldo, por favor. Ouviu, Júlio Lopes? Senhor o presidente falou? Bom, Aguinaldo, por favor. restabeleça, por gentileza, Por no favor, nosso claro, tempo. restabeleça. Senhor presidente, eu quero inicialmente agradecer aos parlamentares que integram essa comissão, que comigo estiveram aqui trabalhando diuturnamente junto a Vossa Excelência, junto ao relator e a todos os companheiros. Deputado Jerônimo Greg, o deputado Roberto Brito, deputado Paulo Maluf, o deputado Júlio Lopes, Luiz Carlos Reis, Odelmo Leão, Fernando Monteiro, Roberto Palestra e André Fufuca. Nós, como já havia me manifestado no tempo de liderança, senhor presidente, nós temos um partido que, apesar da divergência, de ter posições contrárias no seu partido, essas posições, elas coroam aquilo que é fundamental no partido político, que é o respeito à democracia. E é isso que nós fizemos na nossa fala, externando exatamente essa posição. Por isso, senhor presidente, em homenagem à democracia a que me referi, nós liberamos a nossa... Como orienta o PR? Como orienta o PR? Senhor presidente, o PR, obviamente, tem nas suas fileiras, senhor presidente, deputados que votarão contra e a favor quando a matéria for levada a plenário. Todavia, senhor presidente, os componentes do Partido da República que compõem esta comissão tomou a deliberação de juntos votarem contra o relatório do senhor Jovaí Arantes. Portanto, a posição do PR tomada nesta manhã para esta comissão é contrária ao relatório. Como vota o PSD? Líder deputado Paulo Magalhães. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD tem divergência, senhor presidente, mas a maioria votará não. A maioria vai votar não.
e tenho certeza que nós vamos confirmar no painel. PSD, maioria vota não. Como vota o PSB, e eu peço a vênia dos deputados, se o deputado Fernando Filho pode fazer daqui a orientação da bancada. Senhor presidente, eu já fiz. Obrigado. Obrigado, queria agradecer a Vossa Excelência. Eu já fiz a minha fala. Queria mais uma vez cumprimentar todos os membros dessa comissão e dizer que o PSB hoje aqui vota unido, acompanhando o voto do relator, vota pelo sim. Como votam democratas? Presidente, não dá para ver o painel. Orientação do democratas. Vamos abrir para ver o painel, por favor. Eu daqui ver os deputados. Muito obrigado, muito obrigado. Como voto democratas? Senhor presidente. Sou eu, presidente. Rodrigo Maia. Senhor presidente, vem de longe a estratégia do PT e do PCdoB de chamar seus adversários de golpistas e fascistas. Em 92, líder Everton do PDT, o governador Brizola foi chamado de golpista pelo PCdoB e pelo PT. Não nos intimidam, porque como você disse, Everton, a democracia para alguns é apenas um ponto de vista. E é verdade. Para o PT, a democracia e a Constituição é apenas um ponto de vista dos interesses da presidente Dilma e do fascista Luiz Inácio Lula da Silva. É por esse motivo, respeitando a Constituição que todos aqui assinaram e as leis brasileiras, que o Democratas encaminha sim ao relatório do deputado Como vota o PRB? Como vota o PRB? Senhor presidente, aqui, senhor presidente, ó, aqui atrás. Aqui atrás. O PRB, senhor presidente. Márcio Marinho. O PRB, em respeito à nação brasileira, eu também, em especial, meu estado da Bahia, nós encaminhamos o voto sim pela admissibilidade, orientando os nossos parlamentares, Jonathan de Jesus e Marcelo Squacione, a votar sim pela admissibilidade. Como voto PDT, líder o Everton. Senhor presidente, o PDT, como foi falado aqui, talvez não na mesma sequência, mas nós sabemos muito bem o que é enfrentar as dificuldades e as adversidades de um país tão extenso, um país cheio de contradição, um país onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Nós sabemos que as grandes lutas que o Partido Democrático Trabalhista travou nesse país foram lutas árduas, lutas essas que muitos tombaram no meio do caminho. Eu sei o que é um governo caçado, interrompido no meio do caminho. Fazia parte, eu, como secretário de Estado naquela época, do governo do então governador Jackson Lago no Maranhão. O voto é a soberania popular. O voto, ele está acima de tudo e de todos, de qualquer grupo e de qualquer tendência. E nós iremos sempre respeitar a democracia. O PDT, senhor presidente, vai encaminhar não ao impeachment. Como vota o PTB, deputado Benito Gama. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, acompanhamos com muita atenção nesse processo o relatório do nosso relator e líder Javaí Arantes. Em todos os momentos da elaboração desse projeto, da discussão, o seu relatório se tornou brilhante face a, inclusive, a defesa da presidente, que foi muito frágil, muito fraca, como se resumiu apenas a uma palavra de vingança ao presidente dessa casa. Então, deputado Javaí, Vossa Excelência, que foi eleito por todos nós, membros dessa comissão, tenha certeza que nós vamos honrar o seu compromisso nesse relatório. Mas eu gostaria de dizer que, como Vossa Excelência foi muito claro, no artigo 85, inciso 6º dessa Constituição, que a presidente Dilma jurou perante esse Congresso cumprir, ela descumpriu quando descumpriu a lei orçamentária. O PTB vota sim. Muito bem! Como vota o Solidariedade? Senhor presidente, nós entendemos que o processo é legítimo, o relatório do relator Javaí totalmente técnico e o PT, por não ter argumento para defender a presidenta, e vem com essa lorota de golpe. Golpe é que estão praticando o presidente Lula
sem ser ministro clandestino, numa suíte luxuosa de um hotel aqui em Brasília, está cooptando deputados para tentar salvar o mandato da Dilma. Para acabarmos, damos um basta na República da Jararaca e trazemos de volta a esperança do povo brasileiro e Solidariedade vota sim. Como vota o PTN? Senhor presidente. Aqui, senhor presidente. Líder, Aloysio. Como já tive a oportunidade de manifestar anteriormente, presidente, lidera um partido dividido, literalmente dividido. Deliberamos muito durante essa última semana e agora, numa reunião ocorrida agora há menos de meia hora, por maioria apertadíssima, com apenas diferença de um voto, o PTN decidiu por votar contra o relatório do deputado Giovanni Araranjo. Mas gostaria de fazer uma ressalva aqui, uma ressalva. Em nome da deputada Renata Abreu, presidente nacional do nosso partido, do deputado Gaguinho, do deputado Ezequiel, do deputado Alexandre Baldi, deputado Chapadinha e do deputado Jacome, esses deputados votaram pela continuidade do processo. Mas como temos um processo democrático no partido, de que a maioria foi decidido, que a maioria decidiria o voto nessa comissão, o voto é contra o relatório e ressalvando que no plenário o PTN está liberado para que cada deputado vote com a sua consciência. Como vota o PCdoB, deputado ministro Orlando Silva, Vossa Excelência, faça o seu encaminhamento. Estou vendo. Por favor. Senhor presidente. Presidente, posso falar? Pode. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, eu participei de todas as reuniões desta comissão e percebi que ao longo do debate, dialogando com a sociedade, com movimentos sociais organizados, com a sociedade civil e mesmo através das pesquisas de opinião, percebi que quanto mais avançávamos no debate aqui, maior era a rejeição ao impeachment. Percebi, presidente, no debate, que há uma fé cega, que o que importa é tirar a presidenta Dilma de qualquer maneira. Não há justificativa jurídica, não há crime de responsabilidade e essa comissão, ao votar favoravelmente ao impeachment, violaria a nossa Constituição Federal. Os deputados rasgariam o compromisso de zelar pela Constituição Federal do Brasil. O PCdoB sabe que aqui foi um jogo de carta marcada. Carta marcada. Eu não estou vendo, presidente. Eu não vejo sequer. E o voto do PCdoB, presidente, é em nome da juventude do povo que ocupou as ruas do Brasil, defendendo a democracia. O PCdoB vota não ao golpe. Como vota o PSC, deputado Pastor Marcos Feliciano? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não há golpe, senhor presidente. O que há é o impeachment em andamento. O PSC, por unanimidade, senhor presidente, vai votar junto com o relatório do relator, em nome da população brasileira, porque nós cansamos de ouvir mentiras. O que chamam de ódio, na verdade, é pura indignação. O que chamam de atuação dos movimentos sociais nada mais é do que a grande companheirada. Na verdade, nós representamos o povo brasileiro e em nome do povo de São Paulo, que fui eleito por 400 mil votos, e a nação evangélica, que é quase 40 milhões de evangélicos, dos quais, se não representam todos, representam a maioria, votamos sim ao relatório do relator, impeachment já, fora PT, fora Dilma. Como vota o PPS? Senhor presidente. Deputado Manente. Senhor presidente, nós acompanhamos todo o debate que ocorreu nessa comissão e eu acredito que o nosso partido, desde o primeiro momento, que sempre se posicionou contrário a esse governo, nós, nesse momento, estaremos dando o primeiro passo, a primeira votação que será concluída no plenário da Câmara dos Deputados para escrever um novo rumo no nosso país, para escrever um rumo que o Brasil tem cobrado de todos nós, um rumo de um país que possa ter serviço público decente e, principalmente, dar esperança e perspectiva a toda a nossa população. O PPS sempre se posicionou e, mais uma vez, vai se posicionar aqui na comissão e no plenário, votando a favor do nosso país, votando a favor do impeachment. Como voto o PHS? Senhor presidente, senhores deputados, tive a honra de ser líder do PROS durante 3 anos.
no momento em que foi aberta a possibilidade de nós irmos para outro partido, eu fui para o PHS. No PHS, lá são 7 deputados, e natural que existam deputados que pensam de um jeito e têm suas posições de outro, e respeitamos sem sombra de dúvida. Foi indicado 2, um titular e um suplente. Eu, como líder, tenho que entender e tenho que respeitar a posição dos meus liderados. E o meu liderado me pediu que o votante vote com a sua consciência, está liberado para votar na sua consciência, presidente. Como vota o PV? Senhor presidente, a política não morreu. O que está morrendo é a velha política. E aí nasce uma nova política, que é fundamentada no processo evolucionário de aperfeiçoamento institucional, que é o enredo temático da nova sociedade. Pelos capixabas que trabalham e produzem, pela indignação de um Estado que há anos foi abandonado pela União, pela indignação do povo do rural brasileiro, por unanimidade do Partido Verde, por aqueles que estão indignados com a carga tributária vergonhosa, para deixar claro que o crime não compensa na vida pública e que a vida pública é para homens e mulheres de bem, pelo fim de um mau governo, pelos brasileiros e capixabas que querem um Brasil cada vez melhor, o PV, por unanimidade, orienta sim, senhor presidente. Como vota o PSOL? O PSOL quer o impeachment da hipocrisia, que faz... Deputado Chico Alencar com a palavra. Por favor, meu claro, tempo... Zero tempo. Exatamente. Zero tempo. Aliás, se fizerem isso de novo, eu vou agradecer. O PSOL, repito e mudo, quer o impeachment, então, do cinismo, que faz com que investigados e réus por corrupção se tornem agora arautos da moralidade pública. O PSOL quer o impeachment de uma pedalada jurídico-parlamentar que é abrigada num relatório que contou com o auxílio luxuoso e suspeito de advogados do deputado Eduardo Cunha. O PSOL quer denunciar e empichar o jogo de disputa de poder, onde, na verdade, o aliadíssimo de ontem é o inimigo de hoje. O PSOL quer denunciar o que o Michel Temer, em gravação de viva voz, acabou de declarar. Nós somos um bando de marionetes, ele já se assume como presidente, já sabe o resultado daqui. O PSOL diz não a essa farsa. Como vota o PROS? Senhor presidente, o PROS, por não ter construído um consenso interno, entendendo que o diálogo é um espaço importante na nossa bancada, libera a nossa bancada. Como vota o Rede? Senhor presidente, como já dito aqui, nós, a Rede, tinha um posicionamento do partido, mas aqui nós temos um voto. Portanto, o encaminhamento desse voto existe por trás de todo esse processo político, de todo esse jogo, um interesse muito grande. E poucos são os homens com coragem de fazer esse enfrentamento. Eu tenho convicção dentro do meu coração e dos meus preceitos de quem defende o que é correto, de que jamais seria correto nesse momento apreciar um relatório inepto, um relatório que não condiz com os preceitos que a Constituição Federal exige para a cassação de um mandato de uma presidente eleita. Continuarei fazendo oposição a esse governo, continuarei criticando, continuarei denunciando os equívocos e o mau uso do dinheiro público. Porém, senhor presidente, dentro dos preceitos legais e com a minha consciência extremamente tranquila, nós votamos não a esse relatório. Como vota o PT do B? Como vota o PT do B, deputado Silvio Costa? Senhor presidente, já abriu a votação? Não, né? Existe um poema de Vladimir Mayakovsky chamado E Então, o que quereis? Que diz assim: não estamos felizes, é certo, mas por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as massas, as ameaças, as guerras,
havemos de atravessá-las. A gente sabe, presidente, o que está acontecendo hoje aqui. A gente sabe que o Brasil, no próximo domingo, vai dar um grande não à mentira. É não que o PTB encaminha. Como vota o PEN? Novamente, como vota o PEN? Senhor presidente, como disse anteriormente, eu espero que nós consigamos ressurgir das cinzas e mostrar para a população a nova política. Que nós somos, na verdade, uma verdadeira vergonha para a sociedade brasileira. Essa é a minha opinião pessoal. Então, com a mesma linha de que todos nós é que merecemos o impeachment, não só a presidente Dilma, eu encaminho, e pela fragilidade, na minha opinião, do relatório, eu encaminho o voto não ao relatório. Como vota o Partido da Mulher Brasileira, PMB? Presidente, sim, a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Sim, a admissibilidade do processo de impeachment do vice-presidente Michel Temer no momento oportuno. Sim, a saída imediata do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sim, a constituinte exclusiva. Sim, a eleições diretas, gerais já. E não a negociata de cargo do governo e da oposição. E cadê a mulher do Como partido? vota o governo? Cadê a mulher do partido? Como vota o governo? É a minoria. Como vota o governo? Pela ordem, a minoria, presidente. Como vota a minoria? A minoria, senhor presidente, em primeiro lugar, agradece ao líder Miguel Haddad e quero dizer, senhor presidente, que nós estamos falando muito que entra governo, sai governo. Quem está sofrendo com tudo isso é quem mora nas periferias. O golpe foi dado quando a energia subiu muito mais do que disseram que ia subir. O golpe foi dado quando o gás de cozinha subiu muito mais que era para subir. O golpe foi dado quando o combustível subiu. O golpe foi dado quando os alimentos estão com preço tão alto que o Bolsa Família não compra quase mais nada. O golpe foi dado quando o desemprego aumentou extraordinariamente no nosso país. O golpe foi dado, senhor presidente, quando a saúde não recebe aqueles que estão doentes nas periferias da cidade. O golpe foi dado quando a segurança não garante uma vida de paz para quem mora, principalmente nas periferias da cidade. Por isso, contra o golpe, a favor do impeachment, senhor. Como vota o governo? Deputado líder Zé Guimarães. Senhor presidente, primeiro... Zero aí, presidente. Minuto, por favor, 0. Por favor. O governo está acabando, não vai nem orientar. Deputado Guimarães. Senhor presidente, primeiro a minha palavra de alegria para homenagear os cariocas. Nesse momento, as ruas do Rio de Janeiro estão tomadas com os artistas, os intelectuais, todos dizendo não ao golpe. Todos não ao golpe. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro financiado pela Lei Rouanet. Todos 4 milhões do bolso do povo brasileiro. O Rio de Janeiro continua sendo... Deputados, líder Zé Guimarães, volta o tempo, mas se tiver... É o último encaminhamento para a votação. O Ceará te conhece, Guimarães. Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, o povo do Rio está desempregado. Em segundo lugar, senhor presidente, é que está se tomando conta do país, da consciência democrática, das forças progressistas do país, que não aceitam esse golpe tramado pelo vice-presidente Michel Temer. Esse golpe, ele não encontrará respaldo, não está encontrando respaldo nas ruas, porque não tem crime de responsabilidade e, principalmente, porque é uma articulação para entregar ao poder ao Michel Temer e ao presidente desta casa, Eduardo Cunha. Essa é a articulação que houve. É por isso que o PSDB está ladeira abaixo, porque colou a imagem num golpe, num Cunha e neste velho PMDB. É este velho PMDB. É este velho. Para concluir, deputado.
concluir. O país, senhor presidente, e é esse velho que o país está repudiando. É por isso, viva a democracia, contra o voto do economia. Não, senhor presidente. Em votação, o parecer do relator pelo processo nominal, pelo painel eletrônico. Quem é a favor do parecer, vota sim. Quem é... Estado de Goiás, quem é contra o parecer? Quem é contra o parecer, vota não. Golpistas! 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 A votação está iniciada! A votação está aberta. Parabéns, Jovaí! O Estado de Goiás tem muito orgulho de Vossa Excelência, deputado. Pode abrir o painel. A votação está iniciada. Pode abrir o painel. Aí se fudeu. Fora Dilma! Fora Cunha! Fora, seu Fora Cunha, golpista! Fora Petralha! Fora Cunha! Golpe não! Fora Golpe não! Não vai ter golpe! Vai ter impeachment! É melhor correr a metade que tá aí na frente. Se investigar as delegacias, os dízimos, cuidar. Vamos votar, pessoal, vamos votar. Eu consulto se algum titular não votou, mesmo com 65 de quórum pleno. Eu consulto. Jerônimo. Ok. Só um minutinho. É o início do fim para o PT. Ó, o pessoal na frente, presidente, do painel. Deputado Zé Geraldo. Fora Cunha! Deputado Zé Geraldo já votou? Fora Cunha! Fora golpistas! Fora PT! Parabéns, João Corrupto, quanto mais lutar contra a corrupção! Não vai ter golpe, vai ter a cadeia! Não vai ter golpe, vai ter cadeia! Vamos, Zé Geraldo! Raiando o meu bem! Deputado Bebeto já votou?
Deputado Zé Geraldo. Ainda tem deputado para votar, por favor. Fora golpistas! Não vai ter golpe, vai ter cadeia! Vou chamar pela última vez. Algum parlamentar titular presente ainda não votou? Não dá pra ver o painel, presidente! Não tem como ver o painel! Não tem como ver o painel! Ninguém pode votar. Ai, 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 ai. O Cunha tá chegando pra votar! Já vem raiando, e a Dilma já vai. Declaro encerrada a votação. Vaza, Temer! Vamos aguardar o resultado. Golpistas! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Vamos Cunha! à apuração. Não vai ter golpe! Votaram sim! 38! Não! 27! E nenhuma abstenção! O parecer está aprovado! O parecer está aprovado! Não vai ter golpe! Não está! Considerado que essa é a última reunião da comissão, submeto a votação a ato desta reunião. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada! Antes de encerrar a reunião, nós temos o artigo 64, inciso 1º. Declaro prejudicados todos os requerimentos apresentados, ainda pendentes de deliberação, por haverem perdido a oportunidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença. Está encerrada a sessão.
pátria monte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil do sonho eterno, seja símbolo de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Diante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso. O teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol gentil, pátria amada. Viva o Brasil! Lula na cadeia! Lula na cadeia! Lula na cadeia! Lula na cadeia! Vamos prender o Lula! Lula na cadeia! E nós temos Brasil!